Bem-vindos! Bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Cabeleireira. Gente, bora entrar aí na nossa live de hoje. Essa semana tá sendo uma semana que tá rolando uma overdose de conteúdo, né? Tá rolando uma loucura de conteúdo todos os dias. Eu espero que vocês estejam gostando. Tem gente entrando todo dia aqui no Instagram falando que tá apaixonado pelo universo das mechas. E a intenção do conteúdo que eu tô criando para vocês é justamente fazer você se apaixonar pela ideia, né, de ser uma cabeleireira de sucesso. E eu quero que vocês que estão entrando aí agora comigo, antes de começar oficialmente aqui o nosso papo de cabeleireira, que você me mande o que é o sucesso para você. Qual que é o seu maior sonho hoje, né, dentro do salão? Qual que é o seu maior sonho como cabeleireira? Alcançar mechas perfeitas, se sentir segura para fazer um cabelo. Eu percebo que o mercado da beleza, às vezes, vende uma proposta, as cabeleireiras, né? Os professores, eles acabam vendendo uma proposta de faça mechas rápidas, aprenda a fazer mechas rápidas, aprenda a gastar menos produto. Mas, na grande verdade, o nosso sonho é fazer mechas sem a mancha. Chegar num resultado seguro, saber corrigir um cabelo e principalmente ser valorizada, né? Eu acho que se sentir valorizado, isso aí vem da nossa essência humana, que é a gente quer que o nosso marido nos valorize, a gente quer que a nossa família nos valorize, a gente quer que os nossos amigos valorizem quem a gente é e principalmente como profissional, ser valorizado é algo muito importante. Então, no papo de cabeleireira de hoje, eu quero te falar sobre... eu quero te trazer aqui uma das cores mais vendidas dentro do salão, que é o loiro mel. Como fazer o loiro mel dentro do salão e chegar na cor ideal com o tonalizante certo para o resultado de desejo. Então, eu vou colocar aqui, ó, no papo de cabeleireira, como fazer o loiro, só vou fixar aqui, tá, gente? Como fazer, eita, deixa eu ter que apagar tudo aqui, peraí. Papo de cabeleireira, como fazer o loiro mel. Então, bora entrar aí? Porque agora eu vou te mostrar como fazer o loiro mel, certo? E na sequência, a gente já vai entender quais que são os vilões do corte químico. Então, agora, aqui, a gente vai aprender a fazer o loiro mel e na sequência a gente vai entender quais são os vilões do corte químico. Por que o cabelo quebra, por que o cabelo fica tão danificado, por que a gente tem aquela reação que não espera, até mesmo quando faz a mecha teste. Às vezes nós somos pegos de supetão, né? Pegos de surpresa por um resultado que a gente não imaginava. Então, primeiro, como fazer o loiro mel. Como fazer o loiro mel, Débora? Existe uma regra na colorimetria que é respeitar o fundo de clareamento. Aqui comigo, eu tenho os fundos de clareamento que a gente mais utiliza no salão, né? Existem, a gente sabe, 9 tons de fundo de clareamento. Quais que são os tons, Débora? A partir do 2. Por quê? O 1 não revela fundo, ele é uma cor cosmética, né? Existem 9 bases naturais no mundo, que são as bases naturais baseados nos estudos, obviamente, né? Estudos de fio de cabelo, de tons. Existem 9 bases naturais no mundo, que são do 2 ao 10. Sabendo que existem 9 bases naturais no mundo, consequentemente, existem 9 fundos de clareamento no mundo. Porque na sequência da cor de base, abre um fundo.
Do 2 ao 5, o tom é o mesmo, é vermelho, só o que muda é a intensidade do vermelho. Então, da base natural 2 até a base natural 5, sempre que a gente descolorir, vai revelar o primeiro tom, que é o vermelho intenso. Então, a gente pode ignorar o fundo 2, 3, 4. E a gente começa trabalhando no salão a partir do fundo 5. Fundo 5 de clareamento, que é 100% vermelho. Fundo 6 de clareamento, ele é 70% vermelho, 30% laranja. O fundo 6, fundo 5, 100% vermelho. Fundo 6, 70% vermelho, 30% laranja. Fundo 7, 100% alaranjado. Fundo 8, 70% laranja, 30% amarelo. Fundo 9 de clareamento, 100% amarelo, e fundo 10 de clareamento, 70% amarelo e 30% branco, transparente, sem pigmento, né? Ou seja, a gente chama de 30% de branco, mas na verdade não é branco, é um cabelo sem pigmentação. Então, sabendo disso, vocês não precisam se preocupar tanto com os fundos que antecedem o 5. A gente trabalha com 5, 6, 7, 8 e 9. O 10, ele também é utilizado no salão, mas o 10, ele vai chegar a um nível de resistência de fio absurdo e abusivo, chegando até mesmo a um corte químico. Tô até tentando achar aqui o meu fundo 10 de clareamento, que tava por aqui na minha gaveta, mas a minha filha, eu acho que mexeu na minha gaveta. Mas, aqui eu tenho na minha mão 2 tons, que é o fundo 9 de clareamento. Olha, fundo 9, 100% amarelo. A gente percebe o contraste na roupa branca, né? No branco aqui eu percebo que ele é 100% amarelo. Se eu coloco ele no meu cabelo, ele parece super claro. Por quê? Porque eu tenho um fundo mais escuro. E aí eu tenho o fundo 8, que às vezes a gente confunde como sendo o fundo 9 por perceber o amarelo presente. Mas o fundo 8 e o fundo 9, eles têm percentual de pigmentos diferentes. Olha aqui, na comparação do fundo 8 e 9, a gente percebe uma diferença muito grande no percentual de pigmento. O fundo 9, ele tem 100% amarelo, e o fundo 8, 70% laranja e 30% amarelo. E nessa mistura, ele fica mais aquecido. O que eu quero dizer com isso? Por que eu tô falando e mostrando os dois fundos tão parecidos? Porque esse fundo de clareamento 9, ele faz loiros, perolados, platinados, beges. Então, ele não tá na escala do pigmento mel. Aqui do lado, eu vou pegar agora o fundo 7 de clareamento. O fundo 7, ele é 100% alaranjado. Olha só. Parecendo ainda com o fundo 8, mas na comparação eu percebo que o 100% alaranjado, ele é mais escuro, porque ele está num tom mais baixo. Então, ele não pode ser mel. Ele traz a lembrança do tom, da tonalidade caramelo. Então, eu tiro o fundo 7 e ele não pode ser mel. Então, aqui sobrou para mim o fundo 8 de clareamento para fazer o mel. A gente olha o mel na prateleira, o mel em casa, e a cor mel em casa, ele é amarelo intenso, ele é quente, ele não é cobre e ele não é amarelo claríssimo, ele é um amarelo superaquecido, né? Pega um pote de mel e coloca aí na tua frente. A gente chama de loiro mel para cliente ter uma percepção e uma comparação de cor. Mas para nós cabeleireiros, a nossa comunicação deve ser loiro no fundo 8, tá? O fundo 8 é o mais semelhante à tonalidade do mel. Vou tentar botar bem pertinho da câmera aqui, ó. Tá? Olha, lindíssimo, né? E óbvio, a gente pode trabalhar com tonalizações ou apenas com o fundo aberto. Às vezes, às vezes não, 90% das vezes que você abre um fundo certo, não precisa tonalizar a mesh, sabia?
O tonalizante, eu entro com o tonalizante para um resultado de cor de um cabelo mais brilhoso, mais com sensorial mais gostoso, porque o pó descolorante ele abre lacunas, né? Ele abre buracos no cabelo. E com isso, esses buracos cuticulares, eles geram um cabelo mais rígido, mais grosso, mais poroso e por vezes com muita frizz, né? Eu acho que essa comunicação facilita. É um cabelo que fica diferente na sua estrutura. E quando a gente tonaliza ele, o tonalizante ele entra como um gloss labial, né? As pessoas que fazem preenchimento labial, eu nunca fiz, tá, gente? Mas quem faz preenchimento labial, logo em seguida ganha da esteticista, da médica, um gloss, porque aquilo valoriza o processo. Então, é um finalizador que valoriza o processo feito. Quando a gente faz um procedimento cirúrgico, né, uma plástica, um botox, a gente tem que levar junto com o nosso processo um produto para a pele, para manter a pele gostosa, um produto à base daquele ativo que eu acabei de usar. Porque é um finalizador que gera um resultado perfeito. E da mesma forma, eu percebo a ação do tonalizante na finalização de uma mecha. Ela não deixa a mecha opaca, ela deixa a mecha brilhosa, tá? Então, o tonalizante, ele é um a mais, ele é um bônus, é um gloss. Ele não é o responsável pela cor mel. Ele vai deixar o mel mais bonito. Eu gosto de usar, então, no fundo 8 de clareamento para fazer o mel, a cor 831. Eu gosto de utilizar o 8.3 para intensificar o dourado. Tá caindo os cabelos da minha mecha aqui. Eu gosto de utilizar tons que vão deixar essa cor mais bonita, mais vibrante, tá? Quando eu acrescento o 8.3, eu acrescento dourado no dourado que já existe. Então, eu deixo esse cabelo mais bonito. Quando eu coloco o 831, eu neutralizo o laranja um pouco e acentuo o dourado. E aí, esse cabelo fica ainda mais bonito. Débora, e se a cliente quer fazer o mel e eu passo do fundo de clareamento e chego no 9, o que eu faço? O que eu posso fazer? Você precisa baixar o tom. Só que não é só baixar o tom. Se você usar no fundo 9 o 8.31, esse cabelo ele vai ficar na altura de 8, mais dourado neutralizado. Ele vai ficar um pouco frio. Você precisa acrescentar um pouquinho de dourado. Um pouquinho de cobre, me desculpe, corrigindo. No mel tem que ter uma presença de cobre. Tem que ter um pouquinho de cobre ali para poder baixar o tom e trazer um resultado bonito, mais aquecido. Claro que a cliente chega pedindo essa cor, mas nem sempre é essa cor que ela deseja, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento específico. E é isso que eu quero ensinar para você segunda-feira. Segunda-feira começa a Oficina de Mechas, que é um curso gratuito com 4 aulas. Curso gratuito com 4 aulas ao vivo. Eu vou entrar ao vivo. Eu vou poder falar com você ao vivo, tirar suas dúvidas ao vivo. Aonde eu vou mostrar técnica, prática, fundos de clareamento, mechas de raiz sem manchas e também eu quero ensinar você a vender o serviço, tá? Mas a gente precisa dominar pequenas estratégias para chegar a grandes resultados. Olha, um pequeno entendimento de que o fundo de clareamento é o responsável já vira o jogo da vida. Antes você tonalizava e botava a culpa na marca do produto, ou achava que o produto estava vencido, ou achava que você tinha feito errado, né? Mas não é a cor que você usou que está errada. Pode ser que sim, e a gente vai entender isso lá na oficina. Mas grande parte das vezes você errou só o fundo de clareamento. Errou o fundo. E o que eu faço se eu errei? Se você ultrapassou a cor, você precisa devolver o pigmento que o fundo teria. E se você não chegou no fundo de clareamento, você precisa parar tudo, lavar o cabelo da cliente, secar o cabelo da cliente e reaplicar o produto se o cabelo tiver resistência. Porque o tonalizante não vai subir o tom da cor, tá? O tonalizante não sobe o tom da cor. Até eu acho bem interessante a gente fazer uma live falando somente sobre a função do tonalizante dentro do salão.
certo? Ó, estou saindo do zero e aprendendo muito contigo. Muito mais do que num curso. Que bom, que alegria. Porque aqui eu quero te ensinar do zero ao avançado. Se você não sabe fazer, é possível aprender sim. E se você já sabe fazer, é possível você aperfeiçoar técnicas. Sempre a gente tem algo para aprender mais, tá? E é essa mentalidade de crescimento que faz a gente crescer. Então, reforçando a cor do mel, tá? Você precisa alcançar o fundo ideal. Fundo ideal para o mel, 8, fundo 8, 70% laranja, 30% amarelo. E você pode manter o fundo sem tonalizante, apenas com um tratamento para finalizar. Ou você pode trazer um tonalizante e aplicar um 831, um 83, um 813, tá? São cores que melhoram o resultado. Então, abre fundo 8 e aplica a cor de base que respeita a sua altura. Fundo 8, tonalizante 8 ponto cor. E aí você acerta. Respeitar a altura do fundo de clareamento é o pilar principal que vai fazer você ser um especialista em cor, especialista em mechas. E não existe nada melhor do que a segurança em saber o que está sendo feito. Olha, eu sei o que fazer, eu tenho que fazer isso. E se, por acaso, eu me passar um pouquinho e passar da cor, eu sei o que fazer, eu aplico isso. E se por acaso manchar um pouquinho a raiz, calma, eu sei o que fazer, eu sei corrigir a raiz manchada. Então, o saber é libertador, é empoderamento, é uma sensação que assim, ó, só quando você aprende, a segurança é algo incrível, tá? E você só vai ter segurança quando dominar tudo isso. Comenta aqui, ó, oficina, e eu vou te mandar o convite do evento gratuito de mechas, o curso gratuito de mechas, gente, que começa segunda-feira, 19h58 da noite, ao vivo. Comenta oficina. E se você não consegue entender ainda, ó, graças aos hermanos argentinos, Venezuela, México, muitas gracias. Eu tenho, né, um Instagram hispanohablante, onde eu falo espanhol. Não hablo muy bien, pero tento, ¿sí? Pero que feito es mejor que perfeito. Então, estou indo muito bem, tá? Pode me seguir lá, deborazago.lat. deborazago.lat. Lá eu tô postando conteúdos em espanhol para os alunos, tá? Que são hispanos, né? Hispanohablantes, para os mexicanos, para os venezuelanos, para os argentinos, paraguaios, enfim. A gente tenta trazer um conteúdo legal para vocês, tá? Então, muitas gracias a vocês também. Certo, gente? Bueno, então, o bate-papo de hoje era para trazer a cor mel, como fazer, como se sentir seguro e a importância disso tudo. Segunda-feira começa a oficina, hoje é quinta-feira, tô ansiosa, tô feliz, tá? E vai ser incrível, porque eu quero, esse ano a minha meta é transformar, ser um canal, né, de transformação para ajudar cabeleireiros que estão desistindo, cabeleireiros que não estão desistindo, mas precisam melhorar, cabeleireiros que ganham pouco a ganhar mais, cabeleireiros que já ganham bem a dobrar seu faturamento, tá? Esse Instagram é para todos vocês cabeleireiros que estão buscando o a mais de vocês. O a mais é possível, tá bom? Beijo para vocês, meus amores. À noite nós vamos estar aqui, né? Ó, aqui, Débora, como te acho no Spotify? A Gabi, eu vou deixar o link do Spotify nos meus stories. O Spotify é um app de música e de podcast, aonde eu posso ensinar vocês, aonde todos esses podcasts vão ficar instalados, tá? Aqui, ó, eu recebi, ganho muito pouco, eu sei.
A média nacional de faturamento de cabeleireiros é R$2.000. R$2.000, gente? Não. Tem coisa errada. Porque tem cabeleireiro ganhando muito mais de 10. Com muita rapidez. É estratégia, metodologia, conhecimento aplicado. Isso eu quero te ensinar na oficina, tá bom? Beijo grande. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.